Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde a gente vai abordar um tema que toca a todos nós, é saúde dentro da igreja. E quando falamos sobre saúde, isso nos leva a entender que estamos falando sobre o corpo. Mas será que é somente isso? Não, né? E para falar sobre isso, eu gostaria de estar recebendo a Sara Cola, ela caminha na fé, está se formando para ser psicóloga. Sara, é um prazer ter você aqui, tá? Gostaria que você se apresentasse aí. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a minha futura profissão. Meu nome é Sara, como foi apresentado. Sou estudante de psicologia, estou no 3º ano e agora estou iniciando uma iniciação científica falando sobre saúde mental na liderança pastoral. A minha profissão ela é muito abrangente, tratamos tanto sobre a saúde física, quanto a mental, quanto a social. E isso é muito importante dentro da igreja, então ainda fico mais privilegiada pelo convite. Que legal, que bacana, que bacana. Mais uma vez é um prazer. E para começarmos, eu gostaria de fazer 2 perguntinhas. Existe diferença entre psicologia, psiquiatra, psicanalista? Existe alguma diferença em relação a isso? São 3 profissões distintas. Na verdade, tem o mesmo objetivo, tratado em saúde mental, mas são profissões distintas. O psiquiatra, ele pode medicar e ele não vai ter essa abordagem terapêutica semanalmente ou mensalmente, dependendo do caso, né? Já o psicólogo, ele atende semanalmente e tem uma abordagem específica para tratar o paciente. O terapeuta, ele tem o mesmo objetivo, mas não tem a formação de psicólogo e não segue o mesmo comitê que a gente. E a formação é bem diferente, pode ser tanto psicanalista, quanto outras formações como mais místicas, que a gente não estuda muito dentro da psicologia. Entendo, que bacana. E como ter uma mente saudável? Falo isso em relação a emoções. Como ter uma mente saudável? A gente precisa entender também o que é saúde dentro... O que é saudável? A gente pode compreender que é o 100% de tudo. Saúde social, saúde mental, saúde física, mas o saudável talvez pra gente seja a gente estar com bem-estar, né? Então, a gente ter saúde pode ser o nosso bem-estar. Então, o tratar, pra gente ter isso, talvez uma terapia, fazer uma terapia para entender as nossas emoções, porque a gente sempre tem esse desequilíbrio de emoções. Uma pessoa que tem ansiedade não consegue lidar com as coisas do futuro. A gente sempre fica antecipando essas coisas. Então, a terapia ajudaria isso, a compreender, a ir com calma, aprender a lidar com o hoje para depois lidar com o amanhã. Legal, e a gente vive hoje num mundo onde queremos tudo rápido, né? Pensamos sempre no futuro e não pensamos no hoje. Isso é muito bacana. Agora, Sara, eu queria fazer uma pergunta onde está relacionada à saúde emocional e espiritual. Muitas vezes na igreja a gente fala muito da vida espiritual, mas pouco da saúde emocional. Como essas 2 áreas elas se conectam? A fé nos ajuda muito a entender tanto a ansiedade quanto a depressão. Muitas pessoas podem ser levadas a uma cura da ansiedade e da depressão através da fé. Mas isso não quer dizer que só porque eu sou uma pessoa ansiosa ou tenho depressão, que eu sou uma pessoa sem fé. Até porque, como eu disse, é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar como seres humanos. Pode ser um descontrole hormonal, né? E a gente pode ter uma depressão por falta de hormônios. Falta de algum hormônio que tem no nosso corpo. Entendi, que bacana. E em relação a relacionamentos, se tem algo que mexe com a gente bastante, é essa questão de relacionamentos, né? E dentro da igreja, tipo, às vezes é onde mais sentimos apoio, mas também às vezes um certo tipo de cobrança nessa questão. E como lidar realmente com essa questão de cobrança desses relacionamentos?
Seria a cobrança que a igreja às vezes traz pra gente. Sim. Como que a gente pode lidar com isso? Pausa, por favor. Agora, falando sobre questões de relacionamentos, se tem algo que mexe com a nossa saúde, é realmente o relacionamento. E dentro da igreja é um lugar onde a gente realmente deveria receber esse apoio. Mas às vezes não acontece, né? Às vezes tem conflitos e muitas outras coisas. Como lidar com essa questão? A gente acabou de falar sobre saúde mental e agora falando sobre saúde física, que é um dos 3 pontos, né? É a saúde social, no caso, perdão. A saúde social, ela vem com a gente lidar com o próximo, né? E dentro da igreja é mais um grupo de pessoas. E é normal que a gente se sente diferente ou tem essa divergência com outra pessoa. Mas dentro de um lugar onde a gente tem que estar em comunhão com o próximo, é uma comunidade onde a gente tem que seguir, entrando na parte de religião, a gente tem que sempre ver ter Cristo como nosso reflexo, né? Então, quando a gente vê Cristo, Cristo fala, amai o próximo como a ti mesmo. E como a gente tem praticado isso dentro das igrejas? Como que a gente tem praticado o nosso amor ao próximo? Porque aí, diferente, todo mundo é. Sim. Pensamento diferente, todo mundo vai ter. E o jeito da gente conviver com isso é conversando, sempre conversem em primeiro lugar. Porque a gente vai chegar num ponto. Esses tempos atrás eu escutei de um primo meu que discussão não é algo ruim. O que é ruim é briga. Porque discussão a gente está discutindo aqui uma conversa. A gente está colocando as palavras para a gente chegar num ponto no que é saúde mental, o que é saúde física, o que é saúde social. Então isso é uma discussão. Estamos discutindo sobre um tema. Agora, uma briga já gera discórdia dentro da igreja, já desequilibra tudo, desequilibra todo o corpo, né? Legal. E hoje em dia dificilmente temos essa questão de discutir, discutir de forma saudável, onde nos levem a ter uma conclusão, a chegar a um ponto realmente, igual, por exemplo, da saúde mental que a gente está falando, né? E dificilmente tem isso. E como você falou o versículo, né? Quando a gente amar o próximo como a ti mesmo, quando a gente passa a praticar realmente isso, a gente busca ter um relacionamento saudável, uma rede de apoio maior, né? Sim. Que legal, que bacana. Sara, e agora falando sobre a questão de despertamento e crescimento. E agora, Sara, a gente vai falar sobre a questão de despertamento e crescimento. E eu quero deixar uma pergunta prática aqui. Como unir fé e ciência no cuidado com a saúde? Como unir fé e ciência? É uma boa pergunta. A gente falou sobre saúde mental, falamos sobre saúde social, agora falar sobre saúde física. Porque eu acho que é o jeito mais fácil de unir fé e ciência. Sim. Porque a gente acabou de falar sobre amar o próximo como nós mesmos. Mas como que a gente tem praticado nosso amor próprio? Né? Como a gente tem executado essa parte? A ciência vem trazendo estudos assim excelentes sobre saúde mental, sobre o cuidado do nosso corpo, o quanto isso é importante dentro, fazer um exercício, ter uma boa alimentação. Hoje a gente tem diversos artigos que nos ajudam a ver isso e o quanto isso é importante. Aí, Jesus fala pra gente amar o próximo como nós mesmos, mas como que a gente vai executar amar ao próximo se a gente não tem com nós mesmos? Esse autocuidado. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse autocuidado com a gente. Não vaidade. Vaidade é ao contrário, porque é um excesso de autocuidado e a gente esquece do próximo. Mas sim nós mesmos. Como a gente tem cuidado de nós mesmos? A gente tem praticado exercício físico? Há um tempo atrás eu me questionei essa mesma pergunta. E aí eu fiquei assim, nossa, eu preciso começar a fazer um exercício físico, porque eu não tenho cuidado de mim. Como que eu vou cuidar dos outros sendo que eu não cuido de mim? E aí eu comecei a fazer exercício físico. E alimentação, como que tá indo? Às vezes a gente tem dificuldade mesmo. A gente vive uma sociedade muito rápida, né? E entrando já na fé,
as pessoas são ansiosas porque a gente deixa tudo, querendo tudo saber o que vai acontecer no dia da manhã, né? A gente não deixa o cuidado de Deus acontecer no dia de amanhã. Tipo, a gente ora, abençoa o dia de amanhã, antes de dormir, prepara o dia de amanhã, mas aí quando antes da gente dormir, a gente tá pensando o que vai fazer na outra semana ainda, preparando as coisas, sendo que tudo tem que acontecer de um jeito muito natural, né? Então, a fé e a ciência, elas são unidas desde o início do mundo. Até porque as moléculas elas não existiriam se não fosse Deus. Exato. Que benção essa união de fé e ciência, né? Onde a gente pode estar abordando isso. E que conversa rica, que conversa muito bacana. Creio que através desse podcast muitas vidas podem ser edificadas, né? E Sara, desde já eu quero agradecer, sou muito grato pela sua presença aqui, por ter compartilhado o seu conhecimento, suas ideias, e creio que muitas pessoas podem, através desse podcast, sair da ansiedade, sair de uma vida de depressão, tá? Então, muito obrigado, é um prazer realmente ter você sempre aqui. Volte sempre, tá? Vou voltar. Eu que agradeço pelo convite, e lembrando que é sempre um processo, aos poucos, e a gente não pode sempre adiantar o dia da manhã. Saúde mental se cuida aos poucos, igual nós mesmos. Amém. É isso, muito obrigada. Deus abençoe. Tchau!